20 de julho de 2020. Projeto realizado para o edital Cultura na Rede. Tive uma ideia. Vou fazer uma peça de teatro. Como fazer uma peça de teatro? Em primeiro lugar, você tem que ter o tema, a ideia central. Você precisa saber o que você vai falar, para quem você vai falar, quem é o teu público. Vai fazer uma peça para criança, uma peça para adulto, uma peça para adolescentes, uma peça que vai falar sobre o quê? Eu queria fazer uma peça que fosse um sucesso, uma peça de um autor reconhecido, um autor renomado. Então, Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues é praticamente um sinônimo de sucesso. Mas Nelson Rodrigues tem que pagar direito autoral. O quê? Eu preciso pagar direito autoral para um autor que já faleceu? Sim, qualquer espetáculo que se for fazer, se o autor tem menos de 100 anos, você tem que pagar direito autoral. Esse direito autoral, quem recolhe é o SBAT. Você paga esse dinheiro e esse dinheiro vai para a família do autor. Então, não dá para sair montando qualquer coisa. Você tem que saber se o texto que você vai montar é livre de direito autoral. Mas se eu pegar um texto de Shakespeare, por exemplo? Se você não traduzir o texto, você também tem que pagar o direito autoral do texto. Porque você tem que pagar o direito autoral da tradução. Eu tava pensando... Bem, meu projeto não tem muito dinheiro, então eu poderia escrever um texto. Você pode escrever um texto. Escrever um texto é muito bacana para você fazer um espetáculo. Você pode colocar todas as suas ideias num roteiro. Mas eu nunca escrevi um roteiro, não sei mais ou menos como fazer. Tal você optar por criação coletiva. Chama teu elenco, fala a tua proposta, fala o que você está a fim de fazer, pede para eles improvisarem. Uma vez eu fiz um espetáculo chamado Morning Story, Sangue, Baiacu e Quadrinhos. O nome do autor é Paulo Biscaia Filho. O Paulo Biscaia trabalhou com a gente através do improviso. Ele escreveu uma work story, mas ele não tinha as falas. Ele tinha algumas falas, mas não todas as falas do espetáculo. Então ele trabalhou com o elenco, ele definiu os personagens que estariam na peça e trabalhou através do improviso com os atores. Pronto, já tenho a ideia, já tenho o tema, agora eu preciso saber qual que é a linha estética que eu vou seguir para fazer meu trabalho. No teatro tem várias linhas estéticas. O teatro começou na Grécia Antiga e lá ele era de um jeito completamente diferente do que ele é hoje. Através da evolução de toda a história do teatro, o teatro foi evoluindo, foi mudando, foi se criando uma nova forma de fazer teatro. E hoje em dia, o teatro contemporâneo usa todas as coisas que foram feitas lá na antiguidade até coisas novas que são criadas hoje em dia. Isso é fazer arte. Na antiguidade, quando o teatro começou a acontecer, ele era feito em arenas. Os atores usavam plataformas em estilo de coturnos para ficarem altos, grandes, e usavam máscaras representando cada personagem. Não existiam atrizes naquela época, eram só atores que faziam todos os personagens. Depois do teatro grego, o teatro evoluiu bastante, até chegar num outro momento muito importante, que é na época do Renascimento, que é a comédia dell'arte. Na comédia dell'arte, os atores usavam meia máscara. Diferente do teatro grego, que tinha textos escritos, no teatro renascentista da comédia dell'arte não existia texto. Os atores eram atores populares. Eles improvisavam em feiras, em qualquer espaço alternativo. Eles usavam meia máscara e cada personagem tinha um tipo corporal diferente. A comédia dell'arte influenciou todo o Renascimento. Inclusive Shakespeare, que era um grande autor renascentista, escreveu inspirado em personagens da comédia dell'arte. Molière, vários autores
tinha essa questão do teatro popular no seu trabalho, mas só a partir do século XIX que o teatro realmente começou a ser pensado esteticamente. Nesse período surgiu o naturalismo, o realismo, o expressionismo. Um ismo vinha atrás do outro, um para tentar ser melhor do que o outro. Assim como nas artes plásticas, o teatro também tem seus ismos. Eu queria fazer um teatro naturalista. O teatro naturalista é aquele teatro que a gente imita a realidade. Diferente do realismo, o teatro naturalista tem que ser completamente real, completamente natural. Então, se você vai tomar um cafezinho na cena, vai ter que ser café de verdade, vai ter que estar saindo fumacinha. Esse é o teatro naturalista, que imita a realidade extrema. E na interpretação, você tem que ser perfeito, você tem que sentir todas aquelas emoções da cena. Então, se você quer fazer um espetáculo naturalista, tem que caprichar no cenário, hein? Tem que caprichar na iluminação. A iluminação, por exemplo, no teatro naturalista tem que ser perfeita. A luz do sol tem que ser como a luz do sol. Se você quer ser naturalista, você tem que procurar a perfeição do natural. Já o realismo, que veio mais ou menos na mesma época, busca a realidade, mas ele não precisa ser tão certinho. Ele busca a realidade, mas é a realidade do sentimento do personagem, a realidade da cena, mas não precisa ser perfeito, não precisa tomar um chazinho de verdade, pode ser só uma xicrinha que já está representando a realidade. Um dos grandes autores do realismo e que mudou totalmente o pensar teatral foi o Stanislavski. O Stanislavski é um dos grandes mestres que ensinou uma grande geração de atores no mundo inteiro. Todo mundo que é ator hoje em dia já leu Stanislavski. Se não leu, tem que ler. E para contrapor o realismo, veio quem? O expressionismo. O expressionismo era um tipo de teatro em que todas as expressões, todo o sentimento do personagem tinha que estar carregado no seu corpo. Isso não significa que ele tinha que ser canastra, não, mas tinha que mostrar através do corpo todo o sentimento do ator, quer dizer, do personagem. Uma das pessoas, logo após o expressionismo, que pegou um pouco do expressionismo foi Brecht, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht criou o teatro dialético no mesmo período de guerras, de marxismo. O Brecht veio mostrar que o corpo do ator tem que representar o que ele representa para a sociedade. Ou seja, os personagens têm um corpo que mostram para que ele veio. Para que ele veio para quê, né? Para a sociedade. O mais importante no teatro brechtiano é o personagem enquanto um ser social. Não é mais o indivíduo, não é mais o sentimento do indivíduo, mas sim o sentimento coletivo. A dialética é muito interessante de se estudar. Então, procura dar uma olhadinha, procura Bertolt Brecht, que é um grande autor do teatro alemão e traz essa dialética de uma forma muito interessante. Existem muitas outras estéticas também no teatro, principalmente elas aparecem na parte visual do espetáculo, né? Mas ainda pensando no todo do espetáculo, a gente tem ainda um espetáculo que vem do popular, que é espetáculos de clownescos, tem espetáculos que são tipo farsa, tem espetáculos que são tipo melodramas, só que você pode misturar essas estéticas, né? Às vezes o texto é de um jeito, o texto é um melodrama, mas daí você vai colocar ele numa estética realista. O teatro ele tem essas possibilidades de misturar as coisas. Só que você tem que estar consciente do que você está fazendo. Não dá para sair fazendo qualquer coisa. Você tem que saber o que você está dirigindo. É importante você ter noção
da estética que você está fazendo. É muito importante, porque daí você vai saber o que você precisa, quais são os elementos que você vai precisar para fazer a peça. Por exemplo, o que eu preciso para fazer uma peça de teatro? Primeiro, eu tenho da ideia, a gente já falou sobre isso, tem um tema, né? Tem um texto, tem uma escolha estética, e é dependendo da escolha estética que eu vou saber quem vai trabalhar comigo, quem é o elenco que eu vou utilizar para fazer essa peça. Existem atores que conseguem fazer desde a tragédia ao espetáculo clownesco até espetáculo com muitos movimentos corporais, espetáculos circenses. Existem atores que são extremamente ecléticos, mas não é todo mundo que é eclético. Portanto, você tem que saber qual o tipo de espetáculo que você está fazendo para saber quem é o elenco necessário para contar essa história. A escolha do elenco pode variar muito. Tem atores extremamente profissionais e tem atores amadores que podem se tornar profissionais. Tudo depende da tua produção, que tipo de produção você vai ter, que tipo de produção você vai conseguir fazer, né? É uma produção amadora? É uma produção que tem verbas de lei do incentivo, que tem patrocínio? Qual é o tipo de espetáculo que você vai fazer? É um espetáculo da tua escola? Uma coisa muito importante é entender se o teu elenco vai dar conta de fazer aquele texto que você está propondo. Não adianta você querer pegar um texto extremamente difícil se você não vai ter tempo de ensaiar com o teu elenco para transformar aquela obra realmente numa obra de arte. A gente tem que ter noção de saber se esse elenco vai dar conta de fazer esse espetáculo em determinado tempo. Por exemplo, se eu pego um grupo de estudantes que só pode se encontrar na segunda e na quarta-feira, eu tenho que saber que eu só tenho 8 horas semanais para ensaiar com esse elenco. Será que eu vou dar conta de fazer um espetáculo de 200 páginas? Tempo que eu vou conseguir ensaiar esse elenco, né? Então, assim, é muito importante a gente ter a noção de quanto tempo que eu tenho para estudar cada página, estudar cada cena, um determinado elenco, se é um elenco profissional, se é um elenco que vai ter tempo de estudar em casa. Isso é de extrema importância para você ter um bom trabalho. Bem, sei o elenco que eu tenho, sei o texto, e agora o que eu preciso? Primeiro de tudo, você precisa ter um produtor. Produtor é o melhor amigo do diretor, porque se não é, vai ter que ser. O produtor é a pessoa que vai ter que comprar a ideia do espetáculo, que vai ter que comprar a história e conseguir recurso para fazer, né? Porque sem recurso a gente não consegue fazer nada. E o recurso pode ser qualquer coisa, pode ser conseguir emprestado um bule para uma cena, conseguir um sofá emprestado da tia, conseguir um apoio de pão com a padaria do vizinho. Enfim, apoios. Teatro tem que ter apoio. Se não tem apoio, sai tudo do bolso do elenco, ou da direção, ou do produtor. Bem, é o produtor, então, que vai ajudar o diretor em todo tipo de contratação, em todo tipo de chamamento. Bem, vai ajudar o diretor a fazer o espetáculo. Em primeiro lugar, então a gente já sabe que tá o texto, depois o elenco, o produtor, e agora eu preciso saber aonde que eu vou fazer meu espetáculo. Sim, aonde que eu vou ensaiar e aonde que eu vou apresentar. É um espetáculo que eu quero fazer para apresentar em todo aquele tipo de lugar. Então você vai ter que ter um cenário que dê para apresentar em qualquer tipo de lugar. Se eu tenho um tipo de espaço cênico que eu vou trabalhar, eu consigo pensar em todo o tamanho que o meu cenário pode ter, né? Se eu vou fazer um teatro pequeno, eu tenho que ter um cenário que se adeque a esse lugar. Mas se de repente eu vou fazer uma outra temporada num teatro grande, esse cenário vai ter que dar conta desse espaço também. Então é importante você pensar sempre, antes de qualquer cenário, antes de começar a fazer seu cenário, aonde eu vou apresentar o meu espetáculo. Fora o espaço, o cenário é quem vai definir esteticamente o teu espetáculo. O
cenário, ele tem esse poder de mostrar, de transformar o teu espetáculo num espetáculo simbolista, num espetáculo cheio de signos, porque é no cenário que a gente consegue colocar a estética do trabalho. Por exemplo, eu fiz um espetáculo em 2013 que era de uma obra do Nelson Rodrigues, inclusive, se chamava Doroteia, uma farsa irresponsável. O Aurélio Domingues, inclusive, ele ganhou um Gralha Azul de melhor cenógrafo nesse espetáculo. Ele construiu 2 armários, esses armários que vocês estão vendo aqui. Ele construiu esses armários que giravam, que tinha um caráter, além de farsesco, expressionista. Os personagens eram senhoras velhas, muito feias, que não saíam de casa, que ficavam em casa porque elas tinham a náusea, elas tinham horror de homem, elas tinham nojo dos homens. Então elas ficavam clausuradas em casa, uma casa que não tinha quartos, tinha camas porque elas não dormiam nunca. Eu tive a ideia de fazer armários e ele teve a ideia de fazer esses armários que transformavam a casa em vários ambientes. Então esses 2 armários iam girando, e isso ia deixando todas as pessoas que assistiam o espetáculo meio enojadas, ainda mais com os textos que tinham no espetáculo, os personagens que eram extremamente preconceituosas, doentes. Todo mundo que assistia o espetáculo acabava entrando nessa náusea, acabava entrando nesse mundo doentio das personagens. Isso é o teatro expressionista, fazer com que tudo o que o texto está colocado no texto, trazer tudo aquilo que está escrito que era literatura, trazer isso para virar sentimento, para virar estética. E além da estética do cenário, a gente vem com a estética de quem? Do figurino. O figurino tem que combinar com o cenário, né? Tem que ser da mesma época. Você tem que fazer, por exemplo, se você vai fazer um espetáculo que acontece na década de 50 e você vai retratar isso no cenário, o figurino também tem que retratar isso. A não ser que tenha algum choque, né? Muitas vezes você quer colocar que aquela família é uma família tradicional, né? Que ela é uma família de 2020, mas que ainda tem os móveis da década de 70, da década de 60, móveis. Tudo isso tem significado. Tudo que você coloca em cena tem que ter significado. Tudo que você coloca em cena é importante. O figurino ele deve representar o personagem. Muitas vezes os atores gostam de ensaiar com figurino. Eu, como atriz, adoro ensaiar com figurino. E não é um figurino só, né? O interessante é a gente ir testando figurinos até a gente conseguir chegar naquilo que a gente pensa que é o personagem. E é o figurino que vai trazendo coisas pra gente, né? Vai trazendo um jeito de andar. Tem um espetáculo que eu fiz que se chamava A Velha Cômoda. Há muitos anos atrás, nessa peça. E eu gostava de usar um sapato que eram 2 números maior que o meu pé, porque me dava um certo desequilíbrio. Então, o meu personagem, ele tinha esse certo desequilíbrio. Era uma comédia, assim, ela andava sem aquele sapato de salto meio se desequilibrando, assim, sabe? Porque o sapato andava pra lá e pra cá no meu pé, assim, e era muito engraçado. O figurino não é pra deixar ninguém bonito. Às vezes é pra você ficar bonito, sim. Se você é um personagem que vai ser bonito, que vai ser sensual, que você tem que ficar bonito. Mas o figurino ele é muito mais do que isso. Ele pode trazer toda a característica psicológica do personagem. É no figurino que a gente consegue colocar também a estética do espetáculo. Se o espetáculo é moderno, se o espetáculo tem que ter algum significado. Uma coisa muito importante de trabalhar é com a paleta de cores, né? Você tem uma paleta de cores no cenário que você vai usar no figurino. A gente usa a mesma paleta, assim como nas artes plásticas, quando você vai pintar um quadro, que você usa determinadas cores, ou contrastadas, ou com os pastéis, ou vários tipos de paletas.
No teatro, você também usa isso. Você faz o figurino junto com o cenário e daí você coloca a iluminação que vai dar aquela textura estética para o teu espetáculo. Então, quando a pessoa estiver vendo o seu espetáculo, ela vai ver uma fotografia estética. Eu gosto muito de pensar o espetáculo, quando eu estou dirigindo uma peça, como uma fotografia. Qual é a fotografia da minha peça? Qual fotografia que eu quero que o público veja da minha peça? É muito importante pensar nisso. Assim como no cinema. Qual é a característica daquele diretor, né? Aquele diretor faz filme com bastante contraste, faz filmes ou bem coloridos, ou faz filmes bem antigos, faz filmes com texturas. O teatro também tem isso. Extrema importância a gente pensar na textura, né, do espetáculo, na cor, na luz, né? A luz é que vai determinar todo o clima. Então, muitas vezes, assim, a gente vê espetáculos amadores, espetáculos com pouco recurso, quando as pessoas não têm essa noção da iluminação, né? Eles vão lá e deixam geral zona branca, né? Tipo, que nem daqui, assim. Geral branco, bom. Mas isso tem que ter um significado, né? Não dá pra fazer um espetáculo só com a iluminação assim. Senão parece, sei lá o quê. Tem nuances, né? É através da luz que você vai dar os climas da cena, né? Climas mais intimistas, que você vai conseguir separar ambientes, né? Às vezes você quer fazer um espetáculo que é uma peça que tem cenas que acontecem, sei lá, em vários locais, né? Em vários lugares, só que você só tem um cenário, né? Por exemplo, só tem esse sofá. E eu quero fazer uma cena que eu tô nesse sofá, daqui a pouco eu quero fazer uma cena que eu tô na sala de ensaio. Então, na sala de ensaio é só através da iluminação que eu vou conseguir mudar. Então, eu mudo a iluminação, eu já estou em outro lugar. Se eu faço um foco, determinado foco, em outro local, eu já estou em outro local. O teatro tem essa possibilidade. Diferente do cinema, que a gente precisa de cenário para tudo que é lugar tem que ter cenário, no teatro você não precisa fazer isso, né? Você pode ter elementos que representem determinado local. Por exemplo, eu quero estar em Londres agora, coloca ali aqueles telefones de Londres que só tem em Londres. Coloca o Big Ben. Bota o Big Ben, pronto, já representou que eu estou em Londres, ou coloca qualquer outra coisa, ou através de uma sonoplastia. A sonoplastia, assim como a luz, também vem dar um clima para o espetáculo. Porque assim, então, a estética é dada por diferente cenário, por figurino, mas o clima, os nuances, quem vai nos ajudar é a iluminação e a sonoplastia. Bem, já que eu comecei a falar de sonoplastia, a sonoplastia a gente acaba caindo no mesmo problema que é a questão do direito autoral. Não dá para colocar música no teu espetáculo se você não tem verba para pagar ECAD. Sim. O órgão fiscalizador do direito autoral da música é o ECAD. Então, assim, não dá para colocar qualquer música, né? É muito legal, eu queria uma música clássica da orquestra, blá 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 blá. Né? Vai lá, pega, baixa no YouTube, cara, não dá para fazer isso. Você pode baixar, mas você vai ter que pagar direito autoral. Então, assim, você vai ter que arcar com a responsabilidade, porque um dia alguém criou essa música, um dia alguém foi lá e tocou, gravou a música. Então, o direito autoral ele vai se passando. Então, não só você vai pagar o direito autoral para o compositor da música, mas também você vai ter que pagar o direito autoral por quem está executando a música. Ah, mas eu posso colocar uma música ao vivo. Bem, você vai ter que pagar o cachê dos músicos que não tocar ao vivo no espetáculo. Mesmo se eles criarem a obra, uma música ao vivo, você vai ter que pagar o direito autoral para ele. O teatro é maravilhoso, né? Porque o teatro é a junção de vários artistas. Então não é só o diretor, o ator, é o figurinista, é o cenógrafo, é o iluminador, é o produtor. O teatro é isso.
é um monte de gente trabalhando para fazer uma grande obra de arte. Mas além dos artistas, nós temos também o pessoal da comunicação. Não adianta a gente fazer uma peça só pra gente. A gente precisa de quê? De público. Um bom espetáculo precisa de muito público. E para ter público, o que eu faço? Eu preciso de uma assessoria de comunicação. Sim, o meu espetáculo, ele tem uma estética, ele tem uma ideia, ele tem um tema, tem um elenco, tem uma cenografia, um figurino, mas ele precisa da comunicação. Ele precisa de um designer gráfico, que é a pessoa que vai pegar todas essas ideias malucas e colocar, e desenhar, e colocar, e fazer um layout, e vender o teu espetáculo através de imagem. Sim, você precisa de um fotógrafo para tirar foto dos teus ensaios, foto da tua peça pronta já, colocar nas redes sociais, conseguir comercializar o teu trabalho, para as pessoas terem vontade de assistir. Você precisa de boas filmagens no seu espetáculo para você poder conseguir vender e conseguir levar o teu espetáculo para vários locais. Não adianta fazer uma peça só para você. Você tem que fazer uma peça para o mundo, para todo mundo assistir. Tá, beleza. Sei tudo que tem que fazer, mas o que eu preciso fazer primeiro? Bem, primeiro, você precisa trabalhar o ator. Não existe espetáculo de teatro sem ator, ouviu? Precisa trabalhar o ator. Em primeiro lugar, você deve trabalhar aquecendo os teus atores, preparando o corpo dos teus atores, e eu vou mostrar isso para vocês. Como preparar um ator? Em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar o corpo do ator. Não dá pra deixar o ator, coitado, que passou o dia inteiro trabalhando, chegar no ensaio e ter que ir lá já direto pra cena, todo duro, todo travado, todo cheio de... Não. A gente precisa primeiro relaxar o corpo do ator. Mesmo que estiver ensaio de manhã, tem que fazer o ator acordar o seu corpo. E existem várias técnicas que podem ajudar a trabalhar com o ator. Técnicas, por exemplo, de Alexander, técnicas de pilates, técnicas de yoga, tudo que vem, técnicas de alongamento, tudo que vem para melhorar esse corpício é bom. Então, tem algumas coisas que eu sempre trabalho com o meu elenco. Que primeiro, você relaxar o pescoço, você relaxar os ombros, fazer movimentos circulares para trás e para frente. Com os braços atrás, os cotovelos, a cintura, o quadril. O que é importante? É importante esse exercício porque o ator precisa, além de estar aquecido, ele precisa ter consciência do corpo dele, né? Para onde que vai esse corpo, para um lado, vai para o outro, começa a se conectar com o corpo. Muitas vezes a gente vive uma vida tão corrida que a gente nem lembra que existe nosso corpo. A gente fica num mundo só da cabeça, um mundo só mental, e a gente esquece de cuidar desse corpinho maravilhoso que a gente tem. Os joelhos também, um lado, faz pro outro, o pé, vai para um lado, vai pro outro. Todos os dias fazer o ator, quando estiver fazendo um espetáculo, fazer o alongamento, se concentrar no corpo dele. Daí, é muito importante a gente fazer um exercício chamado ground. O ground é um exercício que eu aprendi com um amigo meu, compadre, terapeuta corporal, Tony Luna, que é um exercício para a gente fazer o aterrissamento do corpo, ou seja, você plantar o teu pé no chão. Muitas vezes a gente vai nos espetáculos e a gente vê os atores inseguros, assim, parecendo um ursinho limpão. Assim, vai para um lado, vai para o outro, daí fala o texto assim, para um lado, para o outro. E isso vai te dando insegurança, vai deixando o texto mole, o público vai parando de prestar atenção nele,
porque aquele texto tá chato, porque o ator fica de um lado pro outro. Não, ator quando quer falar um texto claro, objetivo, tem que ser centrado, com pés no chão, fincados no chão. E para isso a gente faz o ground, que é esse exercício de aterrissamento. Então vamos lá. Para fazer o ground, primeiro coloque os pés paralelos ao quadril e inspira. E daí eu vou fazer de lado que fica melhor. E daí você vai descer. E fica. E deixa lá o elenco começar a tremer que tá ficando bom, viu? Depois você deixar o elenco uma meia hora assim. Mentira. Deixa uns 2 minutos. 2 minutos, 5 minutos já estão morrendo querendo te matar. Depois desse exercício, daí você pode fazer qualquer outro exercício. Daí é bom fazer uns exercícios de espaço, de manter o espaço, fazer o teu ator andar pela sala. Uma das coisas mais interessantes é você fazer o teu elenco andar olhando um para a cara do outro. Os pés no chão, andando. Várias pessoas andando, se olhando e sempre tendo um objetivo. Sempre tem que ter um objetivo no olhar. Não dá pra ficar com o olhar assim, tipo, perdido. Não, o ator tem que ser objetivo. Tem que ter olhos precisos, corpo preciso. Uma das coisas mais importantes no trabalho do ator é a respiração. É através da respiração que a gente entra em contato com todas as emoções dos personagens que nós devemos interpretar. É através da respiração que a gente vai dar mais rapidez à nossa voz. A gente vai conseguir cantar, a gente vai conseguir chorar, a gente vai conseguir até vomitar em cena se preciso. Mas é através da respiração que você vai conseguir colocar toda aquela emoção necessária para realizar o teu espetáculo. Então eu costumo muito trabalhar com a respiração dos atores nos exercícios corporais. Primeiro, eu deixo eles ali, plantados com o pé no chão, arranjo um ponto fixo para olhar e começo exercícios respiratórios. É através dos exercícios respiratórios que eu consigo dar a emoção que eu quiser no meu ator e para o meu personagem. Se eu faço respirações rápidas, criando ansiedade no personagem. Se eu faço respirações mais ofegantes, eu consigo fazer com que o personagem esteja, tipo, passando mal. É através da respiração que eu consigo chorar. É através da respiração que eu deixo meu personagem ativo. É através da respiração que eu deixo meu personagem feliz. É só através da respiração, que é uma técnica maravilhosa, básica e extremamente eficaz no trabalho do ator. É muito importante que teu ator tenha noção da estética do teu trabalho. Por exemplo, você não pode fazer um espetáculo realista com um ator que interpreta tudo assim, exagerado. Não dá, né? Ou com um ator que é todo duro. Não. Cada espetáculo precisa de um corpo diferente. Por exemplo, na comédia dell'arte, cada personagem tem um tipo específico. Por exemplo, Fusani é um carregador, é um servo que usa máscara e é um carregador de coisas. O Arlequino, que é o malandrinho, o espertinho. Só que se for fazer um espetáculo contemporâneo com o malandrinho, como que vai ser o malandrinho? O malandrinho pode ser de muitas formas, tipo, assim, cara, cômico, não sei o que lá, não sei o que lá. Até lembra um pouco o Arlequino, mas é diferente. Então é importante o ator e o diretor estarem de acordo com que tipo de movimentação o ator vai ter no espetáculo.
É muito importante o ator e o diretor chegarem a um consenso a quantidade de movimento que vai existir no espetáculo. Muitas vezes, um espetáculo cheio de movimento pode se tornar um espetáculo poluído esteticamente. Muitas vezes, poucos movimentos são mais importantes do que um monte de movimento. Então, é sempre interessante o ator e o diretor avaliarem que movimentos são necessários para o espetáculo. Muito importante o diretor passar para o ator todas as informações necessárias para a construção do personagem. Por exemplo, o ator precisa saber se o cenário que ele vai estar utilizando é de verdade ou não. Por exemplo, se tem uma cena em que o personagem abre uma porta, essa porta ela vai existir de verdade ou ela vai ser uma porta fictícia, uma porta apenas imaginária em que o ator vai entrar? É necessário que o ator faça o movimento de abrir a porta ou ele só tenha a expressão de entrar numa porta? Como devo tratar o ator? Já sei, serei uma diretora tirana, querer fazer com que os atores façam tudo o que eu quero? Claro que não, né? O ator é um ser pensante, o ator também é um artista. O ator vai trocar você, diretor. O ator vai trazer propostas interessantíssimas e você vai conseguir moldá-lo conforme as suas expectativas para aquele trabalho. Bem, texto escolhido. Primeiro a gente vai falar pro elenco, explica pro elenco o que você espera de cada personagem. E daí você escolhe alguém para ler as rubricas. Ou você mesmo, que é diretor, lê as rubricas. As rubricas é aquela parte que o autor explica o que está acontecendo na cena. Por exemplo, nessa cena 10, ele fala assim: atriz muito extrovertida vai entrando em cena enquanto o outro sai. Está à procura do teste para atriz. Isso é a rubrica. Oi, posso entrar? É que estão fazendo um teste para uma peça Hamlet Triste? Eu sou a Fulana Brasil. Cantora, apresentadora, funkeira, popozuda, já fui figurante em várias novelas, mas o meu negócio mesmo é teatro. Bem, esse tipo de leitura que eu fiz foi uma leitura neutra, uma leitura sem interpretação. Agora vamos tentar fazer uma leitura com um pouco mais de interpretação. Uma coisa que eu sugiro sempre é os atores obedecerem à pontuação. É através da pontuação que a gente consegue dar uma interpretação melhor para nossos personagens. Por exemplo, oi? Oi? Posso entrar? É que estão fazendo teste para a peça Hamlet Triste? Eu sou Fulana Brasil. Cantora, apresentadora, funkeira, popozuda, já fui figurante em várias novelas. Mas o meu negócio mesmo é teatro. Ai, eu amo isso aqui. Essas luzes, esse veludo, essas cortinas, esse cheiro de bobo. Não se satisfaça com a primeira interpretação que teu ator fizer do texto. Exija outras, outras e outras e outras e outras. Não deixe o seu ator ficar na mesmice. Não deixe o seu ator fazendo as coisas iguais. Ele sempre fez. Não deixe seu ator confortável. Seu ator precisa criar. E a criação só acontece através de tentativas. Tentativas e mais tentativas e mais tentativas até a gente conseguir chegar a uma interpretação realmente convincente, uma interpretação sem estereótipos, uma interpretação realmente que comunique, que converse, que jogue com o público. Oi? Posso entrar? É aqui que estão fazendo teste para uma peça chamada Hamlet Triste? Eu sou Fulana Brasil. Cantora, apresentadora, funkeira, popozuda, já fui figurante em várias novelas. Mas meu negócio mesmo é teatro. Ai, eu amo isso. Essas cortinas, esse veludo. O que faltou? Faltou espontaneidade. Eu fiquei presa no texto, fiquei presa na filmagem
e dele conseguir ser espontâneo. Não dá para mentir no teatro. A gente tem que pegar o texto, estudar, fazer, refazer, fazer até que seja verdadeiro. Eu ainda não consegui dar esse espírito verdadeiro. É muito importante que o ator estude tudo que diga a respeito daquele personagem, a sua história. O ator precisa fazer a história pregressa do personagem. O que é a história pregressa? A história pregressa é a história que acontece antes do espetáculo, antes de tudo aquilo que está na trama, tudo aquilo que o autor escreveu. Ele precisa inventar essa história dentro dele antes. Ele precisa saber de onde vem aquele personagem. Ou ele precisa criar para ele mesmo. Da onde vem o personagem? Para onde esse personagem vai? Isso é uma das técnicas que o nosso querido Stanislavski nos ensinou e que a gente trabalha até hoje. Mesmo fazendo outros tipos de teatro, não fazendo teatro realista, a gente é uma grande dica para todos. A gente sempre está antenado, consciente e escrever a história de cada personagem. Pensar como cada personagem reage a determinada situação da sua vida. Uma coisa que eu gosto muito de fazer e pensar é trazer o personagem para a minha realidade, né? O que aquele personagem tem de parecido com pessoas que eu conheço, para tentar deixar esse personagem humano, trazer humanidade para o personagem. O personagem não virar apenas um texto, né? O texto é um texto. O texto está aqui, é escrita, isso aqui é literatura. Quando a gente faz teatro, a gente tem que dar humanidade para o nosso trabalho. Mesmo a gente fazendo personagens que às vezes não são humanos. Né? Por exemplo, a gente vai fazer um personagem que é um passarinho, mas como trazer essa humanidade do passarinho? Em outros tipos de trabalho, eu gosto de fazer o contrário, né? Trazer essa questão animal dos personagens, né? Pensar no personagem como um ser animal, um ser instintivo, um ser que age por instinto, né? Como, por exemplo, uma cobra, um personagem que é uma cobra, mesmo sendo uma mulher, por exemplo, né? Que tem essa coisa libidinosa, falsa, como uma cobra, né? Ou outras questões, né? Por exemplo, questão da agressividade, questão de uma leoa, né? Ser uma personagem feminina que é uma leoa, que luta pelos seus filhos como uma leoa. Então, sempre é legal a gente pensar o personagem não só como está escrito ali no papel, mas dá todo o colorido do universo para ele, né? Como que esse personagem respira, como que esse personagem sente o cheiro das coisas. Quanto mais detalhe, mais camadas esse personagem tiver, melhor vai ser a interpretação do ator. Mais ele vai conquistar o público, mais legítimo ele vai ser, mais real ele vai ser para o público mesmo. E esse real, eu não estou falando de realismo, não estou falando de estética, estou falando de ser verossímil, de ser incrível. Eu sempre penso assim, quando eu estou fazendo uma cena, o que eu quero passar através dessa cena, né? Que cena, que momento do meu espetáculo é essa cena? É uma cena de abertura, uma cena de rompante, é uma cena de alegria, uma cena de conflito. Então, assim, como que eu vou montar essa cena, né? Porque às vezes você vê o espetáculo assim, puxa vida, essa cena é uma encheção de linguiça, né? Tipo novela, né? Novela tem cenas assim que é só encheção de linguiça. No teatro não dá pra ser encheção de linguiça. Até porque você tem ali, hoje em dia, eu falo que o espetáculo hoje em dia tem que ter mais ou menos 1 hora, né?
1h30 tem que ser muito bom o espetáculo. O Zé Celso Martínez Corrêa, por exemplo, que é um grande diretor, né? Um grande dos maravilhosos diretores do nosso país, né? Você assiste o espetáculo dele, que é 5 horas de duração. Mas são cenas atrás de cenas encantadoras, curiosas. Cada cena é uma provocadora, né? Cada cena provoca cada vez mais o público. Então, assim, quer fazer um espetáculo, tem que ter noção de que tipo de cena que você está fazendo. Ainda mais hoje em dia, né? Pra gente prender o público que está acostumado com toda essa tecnologia, com meme, né? Hoje em dia nós estamos na geração de meme. Meme é piada rápida, né? Você olhou aquela foto, já virou um meme. Tudo que é uma expressãozinha, já virou meme, já virou piada. E é isso, né? Hoje em dia o teatro tem que ser cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido ou mais devagar, pode ser devagar, não significa ser, mas ele tem que estar falando, né? Tem que estar comunicando. Você tem que comunicar através da cena.